Oi, teste. Tá todo mundo me escutando? Tudo certinho? Beleza, pessoal. Eu vou estar esperando aqui, aguardando alguns 5 minutinhos para o restante do pessoal entrar, para a gente dar início ao segundo dia de treinamento, tudo bem? Bom, pessoal, vou estar dando início aqui ao nosso segundo dia de treinamento. Vou estar começando me apresentando para vocês. Meu nome é Letícia, eu atuo atualmente no setor de suporte da playlist aqui. Provavelmente algum de vocês já conversaram comigo, e enfim, e hoje aqui a gente vai estar dando seguimento à nossa semana de treinamentos, né? E hoje vai ser. Quantas horas vai ser o treinamento hoje? Então, a gente não tem uma previsão correta, mas no máximo 1 hora, 1 hora e meia, a gente já tem nossa previsão, certo? Quero estar começando falando que, à medida que o treinamento for decorrer do treinamento, se vocês forem tiver alguma dúvida ou algum questionamento que queiram falar, pode levantar a mão, certo? Que eu vou estar parando, a gente para, conversa, tiro a dúvida de vocês. Porém, ao final do treinamento, do vídeo, de toda a explicação, vou estar abrindo, né, o FAQ de perguntas e respostas. E aí a gente vai dialogando aqui também. Deixando claro que esse treinamento está sendo gravado, certo? E vai ser disponibilizado aqui para vocês depois. Todo o conteúdo do vídeo. Enfim, vamos estar começando. Primeiramente, eu gostaria de estar mostrando para vocês os nossos canais de atendimento, que hoje são o YouTube, certo? Nós temos vários vídeos intuitivos. Muitos de vocês não sabem que a gente tem o canal no YouTube com vários tipos de vídeo, tanto do comercial quanto do playlist, enfim, do Automation Suite todo. Tanto das novidades que são o Planner hoje, Iris, enfim, todos. Temos o nosso Instagram, certo? Onde a gente a- está 100% ativo lá, respondendo vocês, publicando sempre artigos de conhecimento, as novidades da playlist. E também tem a área do cliente, que é onde vocês vão conseguir ter um contato direto com a gente, onde vocês conseguem estar abrindo chamadas de suporte, editando também as permissões dos seus usuários, vendo também as suas faturas, configurações de software, tendo aonde vocês vão conseguir ter acesso aos downloads e as atualizações dos novos softwares, os novos produtos, que são o Planner e o Iris também, certo? E nós também iniciamos com o atendimento de suporte via WhatsApp. Ele é novo, né? Mas mesmo assim, a gente já está com bastantes clientes, até a gente atende bastante clientes por lá. Beleza. Aqui então, eu vou estar começando do comercial, treinamento do comercial. Primeiramente, qual que vai ser o direcionamento do nosso treinamento hoje? Vou estar passando uma breve explicação dessa primeira tela, que é o primeiro contato do cliente quando ele abre o comercial antes da instalação. Não vou estar mostrando o processo de instalação aqui no momento, porque temos no nosso YouTube um passo a passo bem autoexplicativo de como faz para você instalar, pegar na área do cliente, colocar a licença, todo o processo de instalação bem passo a passo, bem claro para vocês. Então, aqui vai ser como depois que a gente instalou. Colocou a licença, a primeira tela que vai abrir no comercial para vocês vão ser essa, certo? Só ver o chat aqui. Peraí, Márcio Letícia, que essa barra em cima escrito on, né? Então, Márcio, esse aqui é o nosso software, é a barra que fica quando você utiliza o Iris, certo? Porque o Iris é a nossa mesa digital, não vou estar falando aqui dele, mas quando você pode usar ele segundo plano. Por mais que você utilize o comercial ou qualquer outro software no seu computador que está instalado o Iris, ele fica assim de segundo plano para você ter acesso. Se a programação está modulando, aqui a gente parou, né, para dar o treinamento, o horário, se está mandando seu stream para web. É isso, entendeu? Não é nada do comercial, não, é um outro produto. Mas aqui vamos começar. Aqui de primeiro, gente, começa com o arquivo, que é basicamente para você abrir uma nova tela. Entenda como quando você abre uma nova folha no Word ou Excel. É a mesma ideia disso. Em editar aqui, basicamente essas opções vão estar disponíveis quando você tiver com o mapa do dia aberto, certo? Porque essas opções aqui servem para mexer no mapa do dia. Em exibir, basicamente, esse exibir aqui é tudo o que está exibido aqui na tela. Por quê?
tanto o comercial quanto o playlist e outros softwares, nossa, ele é totalmente manipulável o jeito que você deixa o seu painel e etc. Essa parte de exibir é basicamente tudo o que tem aqui nessa primeira tela, certo? Supondo que eu não quero que a minha aba de clientes fique aqui. Quero só assim, nem contratos. Quero só que fique essa tela. Porém, eu preciso, na hora de programar os meus contratos, preciso ter ela. Eu venho aqui, clientes, ela vai aparecer, certo? Eu posso manipular. Posso abrir, ajeitar, enfim. Aqui eu vou deixar como o padrão mesmo, nós usamos, certo? Aqui vai ter pastas, clientes, contratos, ramo de atividade, agentes, buscar contratos. Basicamente tudo o que tem nessa primeira tela. Essa aba de relatórios aqui, eu vou falar mais específico um pouco mais para frente, mas é basicamente todos os tipos de relatório que o comercial fornece hoje, certo? Ferramentas é onde a gente consegue vir em opções e ter todas as configurações principais do comercial, exemplo, o geral, o que, que vai aparecer na minha tela, o que cada operador meu vai ter permissão, aqui que eu manipulo onde eu coloco as senhas, o que, que vai aparecer para cada um, as configurações que é aqui onde a gente coloca o caminho do playlist principal, para na hora que a gente exportar o contrato ir para o playlist, playlist de caminho de PGM, caminho de comprove, e também para que você consiga colocar, temos a opção para com playlist reserva, certo? Para que os dois fiquem nivelados. Nome da tabela de comprovação, que por padrão nós mantemos sob comprove, certo? Isso não afeta em nada. Código do mapa. Aqui temos duas opções, se você pode colocar ou como exportar como código ou como ID, de preferência dos clientes, certo? Como que você trabalha, como que vocês trabalham aí? Se vocês trabalham por código ou por ID. Aqui, usar a data completa nos nomes dos arquivos exportados. Vou mostrar mais à frente também para você como que chega para o playlist essa exportação, como que o playlist lê, para vocês terem uma noção, certo? Baixar a comprovação automaticamente. O que é isso? É quando a gente pede, apesar de nós termos o Logger Manager, que é um software para relatórios, você também consegue retirar alguns tipos de relatórios aqui de comprovação pelo comercial. Com essa opção ativada, você consegue tirar um comprovante de radiação por aqui. Se ela não está ativada, você não consegue. Para que você queira um exemplo, não está ativada essa opção, mas eu preciso de um comprovante do formato que o comercial me dá, certo? Se isso aqui não estiver ativado, eu não consigo no momento. Preciso ativar, fechar o comercial e abrir novamente para carregar. A gente sempre pede que pode deixar a comprovação baixar automaticamente, porque não vai afetar nada o funcionamento do seu playlist e do seu comercial também. E aqui ele vai te mostrar qual foi a data da última comprovação baixada, entendeu? Carregar blocos vazios, essa é uma opção que nem todos os clientes utilizam, certo? Porque uma vez você tem sua grade de horários, mas tem um horário ali que você ainda não programou. Isso acontece muito com rádio que está começando mais nova, né? Que tem a grade de horários, porém tem alguns blocos que ainda não estão preenchidos. Se você marcar essa opção, esse bloco que está vazio, ele vai vazio para o playlist. Mas se você não marcar, deixar desmarcado, o bloco permanece. Porém, ele só vai ser exportado para o playlist quando você programar algo nele, certo? Essa opção do tocou aqui é para alguns clientes que ainda utilizam o tocou, certo? Onde você coloca o código do emissor, o login, a senha e o servidor proxy. Totalmente exclusivo para os clientes que utilizam o tocou ainda. A aba de licença é onde você vai ter todas as informações, mais uma vez, do seu produto, que é o número da licença que está autenticada na máquina. Aqui você consegue editar que é o nome da emissora, cidade, país, contato técnico. É de extrema importância que vocês preencham essas informações aqui, porque serve na hora da gente prestar o suporte. Falo isso como eu, prestadora de suporte para vocês. Quando a gente tem essas informações aqui, fica muito mais fácil da gente identificar qual que é, de onde vocês são, certo? Fica mais fácil. Então, eu peço vocês para que se vocês não tiverem preenchido ainda, tiverem um tempinho, só vir aqui em licença e preencher com os contatos, certo? Vou voltar aqui aproveitar que eu estou aqui em opções, vou já falar dessa questão toda. Aqui, dentro de operadores,
É onde a gente consegue, nós ADM, conseguimos ter o acesso a todos os usuários cadastrados no comercial e onde a gente determina o que cada um vai ter. As permissões, exemplo, eu não vou poder, um cliente, um operador meu, que faz um OPEC meu, só um OPEC que está responsável de criar os clientes, e só um para administrar os contratos. Eu posso limitar essas permissões de cada um. Posso colocar também se um vai ter administrador ou não, lembrando que o administrador tem livre acesso a todas as opções do comercial. Ferramentas, ajuda, editar, qualquer coisa, excluir contratos, manipular qualquer tipo de dados. Você dando essa permissão. Vou criar aqui um cliente, um operador novo, teste onde, por padrão, ele não vem com ADM, entendeu? Precisa de um usuário administrador dar permissão para ele. É onde eu consigo aqui colocar a senha para ele. Se eu quiser que ele tenha a opção, certo? Editar configurações. Ele pode ser administrador também, mas eu não quero que esse ADM mexa nas minhas configurações. Posso manipular por aqui também. Registrar arquivos, que é fazer o registro dos arquivos também. No caso aqui, olha, ele pode criar contrato, editar contrato, novo cliente, tanto pode quanto não. Mapa comercial. Eu não quero que um operador meu veja o mapa, só veja o mapa comercial, mas eu não quero que ele veja o comprovante de radiação. Eu posso manipular aqui por aqui também, entendeu? Todos esse aqui, programar contrato, imprimir contrato, remover programação, que é uma coisa muito importante e cautelosa que nós devemos ter, de não é todo usuário, supondo que você tem vários usuários no comercial. Não é interessante deixar que todos os usuários tenham a possibilidade de remover a programação, certo? Por quê? Pode ser que remova a programação e você descubra só depois de algum tempo, entendeu? Mas aí quando vai ver, o usuário tinha essa permissão. Excluir contrato também. Agora, essa questão de menu exibir, menu ferramentas e relatórios, é tranquilo, entendeu? Mas mesmo assim você pode limitar o acesso, deixando claro. Geral, basicamente, é o que vai aparecer para todos os operadores. Menu exibir, relatórios, enfim, isso aqui é como se fosse a mesma coisa, só que de uma forma geral, para todos. Passando aqui questão de ferramentas, gente, se vocês forem tiverem algum tipo de dúvida, qualquer coisa no processo, pode ir me parando, levantando a mão, que aí eu vou falando aqui com vocês. Aqui em ajuda é onde você vai ter acesso à versão que que seu comercial tá e a sua licença, certo? Aqui também você consegue remover a licença, que é um ponto muito importante quando você vai fazer uma troca de máquina, certo? É muito importante porque, supondo que você vai fazer uma troca de máquina em um horário que não é o padrão aqui, de 9 às 18. Nós temos o horário de plantão, mas por algum motivo você não conseguiu contar de plantão para simplesmente autenticar uma licença. Para precaver isso, antes de fazer a transferência do comercial, o backup, todo o processo, você remove a licença, que basicamente quando você autenticar essa licença na sua nova máquina, ela vai, simplesmente o comercial vai abrir, entendeu? Porque não vai ter nenhum empecilho. Essa questão aqui é mais tranquila mesmo. Vou explicar para vocês também como a gente aconselha fazer o backup, tudo certinho, questões de segurança, e enfim. Aqui embaixo, gente, é basicamente o novo, que é uma tela nova também. Salvar, que é quando, à medida do processo que a gente for criando aqui os contratos, a gente vai podendo salvar. Essas questões de recortar, colar, elas ficam desabilitadas até o momento que você está fazendo os contratos, certo? Aqui é para remover, vai ser mais. Essas opções aqui vão ser ativadas quando a gente estiver mais no mapa do dia, que fica mais fácil. Porque esse remover aqui, entenda como a mesma coisa de um delete do seu teclado. Essas opções aqui também de mover para cima, mover para baixo, programar, desprogramar, vai ser tudo na hora do mapa do dia, eu vou explicar certinho para vocês. Vou colocar aqui, ó, que basicamente aqui também é mais uma forma de você ver os seus clientes, contratos e as propriedades, que são isso aqui que fica a cada cliente que você clica, mostra as propriedades tanto do cliente quanto do contrato. Essa varinha mágica aqui, ela é maravilhosa, para falar a verdade. Ela basicamente serve por algum motivo eu excluir o meu painel principal e excluir tudo, entendeu? Fechei tudo aqui. Perdi. Principalmente o que acontece muito é perder essa abinha de pasta aqui, ó. Que às vezes a gente clica aqui, vai abrir ela e clica ali. Basicamente, gente, não precisa ficar.
nervoso ou algo do tipo, basta vir aqui, restaurar painéis e ele volta para versão padrão, tá bom? Não vou, provavelmente não vai, se você editou algum painel ali, colocou do jeito que você quer, ele não vai voltar. Ele vai voltar para o padrão que é esse aqui. Mas pode ficar tranquilo que a pastinha não sumiu não, tá aqui, tá bom? Essas informações aqui é o personalizar, certo? Onde você tem acesso a como personalizar, igual você tem no playlist, personalizar cores, essa abinha aqui, esse painel, painel cinza, painel azul, você consegue também. Essa aqui é uma tecla de atalho mais tranquila para você exportar os mapas, certo? Que é basicamente eu fiz uma programação, refiz a programação e quero exportar para o playlist. Eu venho aqui e exporto os mapas, certo? Seleciono a data que eu quero. Não, por padrão, o comercial ele exporta 6 dias, certo? Mas não se prendam a essa data aqui, não. Vocês podem colocar aqui o tempo que vocês quiserem. A recomendação é que você não exporte tantos dias, muitos dias. Exemplo, eu exporto 6 meses. Muito provavelmente você vai ter um contrato nesses 6 meses. Entendeu? Então você vai ficar criando muito arquivo no playlist, pode ser que ele pese, certo? Mas aqui a data, vocês que escolhem. Não é nada por padrão, vocês têm que fazer isso ou não, tá bom? Essa questão aqui sobre, mais uma vez, ele vai te dar a tela do comercial, mostrar a licença, enfim. Agora aqui, pessoal, vamos começar já para a parte operacional mesmo, né? Eu trouxe aqui uma API que eu vou estar construindo junto com vocês para a gente estar fazendo juntos, tá bom? Enfim, primeira coisa que a gente faz quando vai programar um novo contrato, se esse é um cliente novo, nós criamos um cliente novo, certo? E essas opções aqui, ó, nome do cliente, razão social, endereço, bairro, CEP. Então, essas informações aqui são tudo que você tem do cliente, certo? Se você quiser colocar aqui só o nome do cliente, o programa vai funcionar normalmente. Você não preencher todos os campos aqui, não vai te impedir de programar contrato nenhum. Vai funcionar perfeitamente. Porém, é mais da questão, um exemplo, de como vocês fazem a organização de vocês, né? Se eu coloco tudo, ou se esse local de cobrança aqui, por exemplo, contato, telefone, se para vocês não forem viável, não precisa colocar. Vou estar criando aqui um contrato do cliente Café de Isis. É de Montes Claros. Tem alguém de Montes Claros, gente, ou não? Acredito que não. Enfim, pessoal, como vocês podem ver aqui, eu não vou preencher esse local de cobrança, contrato, classe, telefone, fax, CNPJ. Vou colocar aqui o CNPJ, que é importante. CNPJ, sim, é importante, pessoal. 3892. Lembrando que é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. O CNPJ, ele tem um validador, certo? Se você colocar, não é qualquer CNPJ que se encaixa aqui. Esse CNPJ que eu peguei é um CNPJ fictício, que eu peguei no site, e vocês podem ver que o comercial, ele te dá uma mensagem de erro se o CNPJ não for cadastrado, certo? Ele tem que ser um CNPJ real.
Aqui eu não vou conseguir colocar um CNPJ real, né? Porque eu não vou usar nenhuma empresa. Mas basicamente, esse CNPJ aqui, se vocês forem colocar, tem que ser o CNPJ real, certo? Enfim, fez os dados do cliente aqui, Café de Isis, concluí. Tem a possibilidade de daqui você já lançar o contrato, mas eu estou fazendo o passo a passo, tá bom? Depois a gente pode voltar aqui e eu mostro para vocês como seria daqui para já lançar o contrato. Mas fizendo os dados do cliente aqui, concluiu. Vocês podem ver que ele já veio para cá, ó, Café de Isis, tá bom? O café aqui, tanto os clientes vão aparecer aqui, porém, supondo, não tem algum dado do cliente, mas eu fiz um cliente ali rapidão, preciso que entre a programação muito rápido. Não tenho todo o tempo para ficar colocando nome, CNPJ, inscrição estadual, enfim. Você pode fazer a sua programação normal e depois você pode vir aqui no campo de propriedades e editar, tá bom? É totalmente editável essa questão aqui. Colocar aqui a data do cadastro, o contrato, enfim, todo o processo. Aqui também, quando você clica nas propriedades do cliente, vai mostrar que quando a gente criar, vai ter todos os contratos que esse cliente tem com você, certo? Aqui, vamos estar criando um novo contrato para esse cliente. Basicamente, você vai vir aqui, exemplo, essa tela aconteceu. Clica no novo, clica no cliente que você quer fazer a nova programação e vamos lá programar, fazer uma API para ele. Aqui você vai ter na parte superior as informações do cliente e aqui a gente vai montar a API dele. Geralmente as APIs vêm pronta, né? A gente só preenche. Mas, enfim, aqui tá pronta para mim, vou estar só preenchendo. Aqui vai ser Iris, título da campanha, de Iris. O ID, gente, essa parte é muito importante. Esse ID vai ser como o playlist, basicamente todos os softwares nossos como a gente vai identificar esse contrato. É como se fosse o localizador, o GPS dele, certo? Literalmente o ID dele. Então a gente pede que o ID é vocês que escolhem, da maneira que vocês organizam a OPEC aí, mas a gente pede que não seja um ID muito extenso, certo? Para não confundir com o nome. O ID basicamente o ID, ele é para como eu posso falar? Ele é basicamente o ID, ele tem que ser o identificador de um nome grande, entenda como isso, certo? Igual aqui eu vou colocar de Iris 12. Por quê? De Iris, entendeu? Porque eu tô identificando que só de bater o olho, eu tô vendo que é do meu cliente Café de Iris e pode ser o contrato 12. Vou colocar aqui como contrato 1. Tá bom? Que é o primeiro aqui que a gente vai fazer. Esse início e esse. Lembrando também que essas informações são totalmente manipuláveis depois no campo de propriedades, tá bom? O início aqui, a gente coloca o início que vai ser vinculado, tá bom? O período, a partir do primeiro período que a mídia vai ser vinculada, eu vou colocar aqui para ela vincular a partir de amanhã, e a data final dela. Vou colocar aqui para rodar até dia 2 de junho. O agente, pessoal, você pode colocar aqui, vou mostrar também para vocês como a gente cadastra os agentes, tá bom? Agentes e agência. Mas se você quiser, você pode colocar aqui, exemplo, não tenho nenhum agente cadastrado ainda. Posso criar aqui um agora. Para você ver, tem alguns pré-cadastrados. No caso aqui é o Marcelo, Letícia, Paulo Henrique e Carlos. Vou colocar aqui o meu, tá bom? Mas só de você colocar aqui, vou pegar algum cliente aqui, Júnior, eu vi aqui mais fácil. Se eu colocar aqui o Júnior, automaticamente mostra essa mensagem, Júnior não encontrado. Deseja incluí-lo na lista dos agentes? Você já pode criar a partir daqui. Ramo de atividade, você pode colocar o ramo de atividade que vai ser a sua campanha ou o ramo de atividade que vai ser o seu cliente, mas também não impede de você programar, tá bom? É um campo
que não vai impedir. Mas vai aparecer aqui também, café não encontrado. Deseja incluí-lo? Sim, pode incluir. Que é basicamente a ideia do agente. Total de inserções. Eu posso tanto colocar aqui quanto depois, não tem problema. Eu vou colocar aqui você 20, umas 10 inserções por dia. Prioridade. Esse é um campo bem interessante da gente estar conversando aqui. O que é o campo de prioridade? Prioridade, esse campo de prioridade é definido como que essa inserção vai entrar no seu bloco comercial. Exemplo, eu preciso, supondo que a gente esteja fazendo aqui uma vinheta de abertura. Uma vinheta de abertura, geralmente, ela precisa ficar no topo do bloco, certo? Então, essa prioridade dela, eu vou ter que colocar, a prioridade dela tem que ser mais alta, para que ela fique no topo do bloco. A prioridade do comercial é definida de 1 a 100, sendo quanto mais perto do 1, mais alto a mídia vai ficar, e quanto mais baixo, mais no final do bloco ela vai ficar. Se você definir a prioridade 50, ela só vai encaixar, ela não vai interferir, ela vai encaixar onde estiver o lugar para ela. Mas se eu coloco aqui que eu preciso que seja prioridade 2, prioridade 5, eu tenho um leque tenho 4 outras inserções que eu posso encaixar em cima da minha, que a minha vai ficar em quinto lugar, certo? Exemplo, se tiver uma inserção só em cima da minha vai ficar como segundo, porque tá próximo ao número 1, certo? Teria alguma dúvida nessa questão de prioridade? Alguém quer tirar alguma coisa ou tá tranquilo por enquanto? Então tá bom. A autorização da API, pessoal, vem também junto com a API, não vou colocar aqui, tá bom? Mas são informações para vocês. Exemplo, a autorização da API pode ser um número. O valor também, você pode colocar aqui ou o valor total do contrato, ou o valor por inserção, tá bom? Forma de pagamento, você pode colocar aqui também, e observações. A categoria também tem que ser cadastrada, porém, se você colocar aqui, ela vai entrar e vai te dar aquela mesma mensagem que deu no ramo de atividade, no agente, tá bom? A agência é a mesma ideia do agente, ou você fez ou um agenciador fez para você, ou uma agência, duração e a data de autorização da API. Por padrão, o comercial ele vai sempre jogar a data de autorização da API, a data que você está fazendo o contrato. Porém, às vezes não foi. Talvez você fechou a data de autorização da sua API foi feita a semana passada. Só que somente agora você foi programar. Então, você tem a possibilidade de colocar antes, tá bom? Não tem problema nenhum, não. Custo de produção aqui também é totalmente opcional. Fechou essa questão aqui das principais informações do contrato? Vamos em próximo. Aqui ele já cai direto na aba de programação, certo? Café Dizes, certo. Aqui ele já veio, que você viu que a gente já colocou aqui o cliente no Café Dizes, já veio o contrato. E aqui a gente já cai direto na aba de programação. Por padrão, eu já tinha colocado aqui, eu já tinha cadastrado e registrado uma mídia para esse contrato. Porém, 100% de certeza que o seu não vai ter. Então, se acontecer isso, pode só fechar a mídia e já clicar aqui no contrato. Para adicionar uma mídia ao contrato, eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz a adição das mídias, 2 mídias, faz o contrato com uma mídia só, em rodízio, e exemplo, uma programação, vai ter 3 mídias no contrato, porém, uma eu quero que toca esse horário, outra esse horário, não quero rodízio, quero horários definidos. E também vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz para programar uma hora certa, pausa, textos, enfim. E também inserções que não são comerciais, certo? Primeiro aqui, o contrato vai ser criado aqui embaixo. A gente vai abrir essa tela de comerciar, das pastas, no caso, e vamos aqui. Basicamente, essas pastas aqui são as mesmas que vão aparecer lá no playlist. Tudo que aparece que você cadastrou no Config Manager vai vir para cá. A gente clica em comerciais. Vamos pegar aqui. Vou pegar uma aqui aleatória. Vou pegar essa Café Marcília. Vou pegar as duas. Basicamente, é só pegar, puxar ou selecionar e arrastar para a mídia. Se já estiver alguma mídia cadastrada com esse contrato, vai mostrar aqui. Aí você tem a possibilidade de só adicionar e deixar a mídia, substituir ela ou remover a antiga,
certo? Nesse caso aqui, eu vou substituir. Letícia, o que que é essa tela que apareceu aqui? Essa é uma das possibilidades que o comercial te dá, mais um leque de possibilidades, onde você pode determinar a validade inicial para essa mídia e a validade final. Exemplo, isso acontece muito em campanhas, né? Eu não tenho tempo de ficar removendo muito os áudios. Campanhas políticas acontece muito, não tenho tempo de ficar removendo. Então, eu adiciono muitos áudios e determino ali até qual dia ele vai tocar. Ah, essa mídia do político tal. Ele vai tocar só do dia 1 até o dia 3. Ok, posso definir aqui, certo? Posso definir aqui. Aí a outra mídia vai tocar do dia 3 ao dia 6. E é aqui que a gente define essa prioridade de mídia. Aqui não vou definir prioridade para ela, entendeu? Porque é um contrato extenso, vai ser a mesma mídia para o contrato todo. Mas tem essa possibilidade de você definir o período inicial dela e o período final, tanto com data quanto horário, certo? Não tem essa possibilidade também. Clicando aqui, OK. Como a gente adicionou duas mídias, vai aparecer a mesma tela e a gente vai para outra tela. OK. Fez o adicionamento das mídias, a gente volta no contrato, clica com o botão direito e programar inserções, certo? Essas informações aqui eu vou voltar depois para estar mostrando para vocês o que é cada opção. Programar inserções. Vai cair lá naquela primeira tela. Vou fazer aqui a programação primeiro com uma mídia, onde a gente define qual que é a mídia que nós queremos, certo? Aqui em cima. Seleciono quantas inserções vão ser durante o dia, certo? Aqui é durante o dia. Tem gente que confunde muito que aí lança todas as inserções do contrato todo, aí dá aquele 1.000 e tanto. Não, pessoal, aqui é definido por dia. Quantas inserções por dia vão ser tocadas? Nesse caso aqui, eu vou colocar 4, certo? Posso definir aqui também, exemplo, coloquei errado o período lá na hora de eu fazer o meu contrato. Posso ter essa possibilidade de alterar aqui também, certo? Sempre que colocar aqui, tem que clicar em atualizar. E aqui ele não está atualizado. Certo? Clique em um. Pessoal, eu vou fazer com uma mídia aqui só. Depois eu verifico por que que ele não está deixando a gente colocar mais. Mas, basicamente, eu vou clicar aqui com a mídia que eu quero, quando eu quiser programar alguma inserção, e vou definir, né? Aqui, essas opções de desativar, basicamente é o quê? Eu quero que a minha inserção, ela entre no mês de abril, mas ela não vai tocar às quintas-feiras, certo? Ou então, numa quinta-feira, ela não vai tocar igual sexta-feira santa, né? Sexta-feira da Paixão. Não quero que esse comercial rode, que vai ser uma programação especial, tenho todo o processo. Não vou querer. Você tem essa possibilidade de editar aqui e remover. Tão quanto retirar o dia, quanto em algum dia mais você adicionar, somente naquele dia você adicionar as inserções a mais, certo? Aqui eu vou manter tudo padrão comum. Definiu essa questão aqui, a gente vai para escolher os horários. Os horários que já estão pré-definidos lá no seu relógio, que é no processo de instalação, certo? Que você define isso. Aqui ele te dá também um breve mapazinho de o que já está programado na sua programação com os códigos. E aqui você vê onde você vai encaixar o horário. Por isso a questão do ID ser mais direto, para ser mais fácil para você identificar. Para a gente ter ideia, igual aqui, VH Eu sei que é uma vinheta de passagem, certo? Ou uma hora certa, que se eu achar que uma hora certa, eu já sei que é um HC, certo? Eu sei que ali tem uma hora certa. Vou definir aqui, deixa eu ver o horário, para ser aqui às 15h32. Clicou nos horários que eu quero, venho aqui em programar. Automaticamente é gerado um mapa comercial. Mapa comercial que é o quê? Mapa daquilo que foi programado, tá? Tem muita gente que confunde com mapa de radiação, mas não, isso aqui é para você apresentar para o seu cliente como que foi programado, certo? Que você de fato programou. É uma segurança que você dá para ele na hora do contrato. Olha, foi programado, vai ser tocado
nesse dia no bloco das 15h32. Tem muita gente que confunde. Esse horário que aparece aqui, gente, não é que é exatamente às 3h32 que vai ser tocada essa mídia. É que essa mídia vai ser tocada no bloco das 3h32, certo? Enfim, esse aqui é a programação com uma mídia só, definindo que ela vai ser tocada naquele horário. Tem alguma dúvida nesse processo? Acho que esse é o processo mais simples, é o mais comum que todos os operantes da OPEC fazem, certo? Agora eu vou mostrar para vocês, vou voltar lá no Café de IS, vou clicar no meu contrato e vou programar de novo. Exemplo, quero reprogramar uma mídia. Pode reprogramar ela por aqui também. Só basta clicar no botão direito. Você já vê, tipo assim, que a partir do momento que eu crio uma inserção, que eu crio uma programação, mais opções aqui são liberadas para mim. Mas eu vou voltar aqui. Aí a gente vai em programar inserções novamente. E eu vou falar aqui agora sobre o rodízio. Como que faz o rodízio de um contrato? Após você colocar todas as mídias e clicar aqui para programar, se você quer que o playlist gerencie o rodízio, exemplo, que ele encaixe no horário que tem, você não precisa clicar aqui não, certo? Você deixando as duas desmarcadas, você já vai ele já vai fazer todo o processo. Basicamente aqui, vou ver se ele vai deixar agora. Ele não está deixando nesse contrato. Pessoal, essa questão aqui está acontecendo, mas ele é bem tranquilo, tá bom? Ele é bem tranquilo, ele não apresenta essa questão aqui na hora de programar, não. Provavelmente isso aqui é por causa da data, que a gente está usando aqui uma data de outro calendário. Mas a questão é basicamente você programa, certo? Clicou aqui em atualizar. Esse atualizar não está dando certo. Clicou aqui as inserções, definiu a quantidade de inserções, atualizou tudo certinho. Não precisa clicar nas mídias. É basicamente só escolher os horários. Mais uma vez, vem para a tela de horários, tá bom? Clicou aqui, definiu. Se você clicar mais vezes do que você já definiu quantas inserções vão ser a programação, ele te dá essa mensagem de que você já escolheu todas as inserções a serem programadas. E aí, basicamente, mais uma vez, vem cá em programar. E ele te mostra aqui também os horários das mídias que foram programadas para os horários que foram programados a mídia A, no caso, ou a mídia B, tá bom? Ele te dá aqui, te mostra aqui. Só que o que acontece? É igual eu falei, ali a gente não definiu um horário, a gente só não clicou na mídia. Então, o playlist, ele vai sortear o horário e colocar, certo? Da segunda inserção. Se caso você quer um horário em específico para elas, você tem que ir clicar em cada uma e fazer a programação e escolher os horários, definir os horários certinho. Certo? Nessa questão de programar as inserções, pessoal, tanto única quanto em rodízio, ficou algum tipo de dúvida, alguma coisa do tipo? Dúvida nesse processo? Pode estar mandando aí, ok? Certo. Após a gente fazer isso aqui, vou estar mostrando para vocês agora aquelas opções que ficaram quando a gente clica com o botão direito no contrato. Tá. Primeiro aqui é o mapa comercial, que é aquele primeiro mapa que também é exibido quando você termina de fazer a programação, certo? Que basicamente vai mostrar tudo que já está programado. Vou pegar aqui algum outro que a gente pode ter feito, ó. Esse Coca-Cola aqui. Se eu venho aqui em mapa comercial, eu defino. E esse é um contrato antigo nosso, ó, desde 2023. Quando você não define uma data, ele puxa desde do primeira vez que você fez a inserção, certo? Onde ele aqui, ó, tá mostrando todos os horários que nós já programamos. Extenso a lista, extenso. Muito grande mesmo. Tem tudo aqui. Pode ficar despreocupado que tudo vai estar aqui. Independente da data que você programou. Como vocês podem ver aqui, ó, esse contrato ele foi feito dia 1/2/2023, um contrato antigo nosso, certo? Após ele, tem o comprovante de irradiação, que provavelmente aqui vai estar vazio.
a partir do momento da data atual, né? Porque hoje aqui nossa programação ela não é feita mais com o comercial, ela é feita com o Planner, que é um outro software, e eu vou deixar para algum outro momento para estar falando para vocês. Mas basicamente, comprovante de irradiação é tudo que comprovou que tocou, certo? Mapa comercial é o que você programou, a segurança que você vai passar para o seu cliente. E irradiação é o que tocou, de fato o que tocou. No final do mês, o cliente pede o comprovante. Ah, eu preciso do relatório do que foi tocado. Você vem aqui bem rápido, bem tranquilo, comprovante de irradiação, certo? Quando aí entra aquela questão da opção que está ativada lá em ferramentas. Se ela estiver ativada, vai vir tudo que foi programado. Se vocês pegarem em comparação, vocês podem ver que você programou em um horário, mas ela pode ter tocado um pouco depois ou um pouco antes, porque é a questão do bloco, entendeu? Não é exatamente a hora que você programou que ele vai tocar. Mas tem aqui todas essas questões. A mídia é separado por mídia, tá bom? Que cada um tocou. E esse é o comprovante de radiação, onde você pode imprimir. Por padrão, já tenho aqui uma impressão. Já imprimi, que já é conecta. Se você já tiver uma impressora já conectada na sua máquina, ele vai direto, entendeu? Já vai direto, já imprime, tudo certinho. Voltando aqui, comprovante padrão. É mais um comprovante para você mostrar para o cliente, certo? Que ele basicamente é o comprovante do que foi tocado também. Aqui eu vou estar colocando com vocês uma logo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como que coloca a logo. E aqui vai ter as informações do cliente, enfim. Essa questão de relatórios, gente, do comercial, é basicamente para você ter ali uma coisa mais rápida, mas o software mesmo de relatórios é que a gente utiliza e sempre recomenda para os clientes que tem vários formatos, é mais bonito também, mais intuitivo também, tanto da parte de vocês quanto dos clientes, fica mais fácil para eles entenderem como que funcionou, é pelo Logger Menos, certo? Aqui essas inserções não veiculadas onde ele vai te mostrar também se a sua inserção não veiculou. Inserções não veiculam por N motivos. Ela pode ter sido pulada, ela simplesmente pode ter ido para o descarte, né? Ou então aconteceu alguma coisa, alguma falha, enfim. Mas você tem o relatório aqui da inserção que não foi veiculada, certo? Você consegue ver aqui também. Após isso, tem o programar inserções e tem esse imprimir contrato, que é o quê? Basicamente, vai juntar os dados dos clientes, vai ter aqui o executivo de vendas, que no caso foi eu, vai ter o período, os valores, que aqui vai ser aquela informação lá no começo que a gente preencheu, certo? Para o cliente. Esse aqui é o nosso contrato. Vai ter aqui, olha, os horários onde você vai ter uma relação para passar para o cliente de todos os dias que você programou, de todos os meses que ele teve programação com você, quantidade de inserções por dia, certo? Basicamente, aqui algumas informações que a gente preenche tudo aqui em propriedades. Exemplo, não consegui preencher tudo, mas eu preciso de fazer isso aqui bem rápido. Eu clico aqui e posso preencher aqui em propriedades, entendeu? Esse propriedades aqui facilita muito a vida, de não ter que voltar lá em editar o contrato e editar cliente, enfim. Esse aqui é o imprimir contrato. Transferir contrato. Essa opção ela é muito boa, para falar a verdade. Vou criar um cenário aqui para vocês. Correria do dia, criei um contrato em um cliente errado, certo? Só que eu não quero ter o trabalho de excluir, remover, criar um contrato novo, enfim. Eu posso pegar esse contrato e mandar para o cliente certo. Basicamente, exemplo, vou pegar esse ST100 aqui. Transferir contrato. Vamos supor que ele é do contrato de cremas, certo? Criei no contrato de Coca-Cola, mas não era para ter criado. Mando para lá. Ele sempre reforça para ter a opção de realmente é isso que você quer fazer. Você clicando aqui, ele automaticamente já sumiu daqui e foi para o cliente cremas, certo? Isso aqui ajuda bastante. É uma opção que poucos clientes sabem,
mas por isso que a gente está aqui com o treinamento para mostrar essas opções mais ocultas que foge do operacional que a gente tem ali todo dia, entendeu? Que às vezes é uma coisa que você está precisando, mas a plataforma disponibiliza para vocês, mas vocês não, na correria do dia a dia não deu tempo de explorar cada funcionalidadezinha do comercial, que a gente entende que é muita coisa e a gente está focado realmente no que realmente importa, que é programar o contrato, esquece das opções mínimas. Enfim, voltando aqui, tem essa questão aqui de remover programação, que é muito boa também, certo? Onde? Em algum momento da minha campanha, foi mudado ali o contrato, né? Foi mudado o horário, as inserções, como que foi. Enfim, foi mudado os horários, os dias. Eu consigo remover aqui e filtrar como que eu quero remover essa programação. Do dia do dia 1 ao dia 30 ou só do dia 1 até o dia 10. E dentro desse dia 1 ao dia 10, eu quero remover a programação somente das 8. Vou colocar aqui das 8 às meio-dia. Eu só quero remover a programação da 8 da meio-dia. Por quê? Porque essa programação mudou. Mas essa programação da 8 ao meio-dia só mudou na quinta-feira, né? Pode ser que aconteça. Tem dessas de acontecer, e aí você pega essa informação, essa demanda, nossa, vou ter que desprogramar tudo, programar de novo, fazer. Não precisa disso, gente. Basicamente tem essa questão aqui de remover programação, onde aqui você seleciona o horário que você quer remover, a data e define qual que é o dia que você quer remover também. Se você quiser remover da semana inteira, pode marcar tudo. Mais exemplo, quero remover só de quarta-feira. Aqui, ó. Ele te dá a mensagem, realmente é isso que você quer, porque uma vez que a gente remove, não tem como voltar, tá bom, pessoal? Remover e ele te dá mais uma vez o mapa do que ficou, certo? Do que ficou e do que removeu. Basicamente isso aqui. Essa questão das opções aqui, ficaram alguma tipo de dúvida, alguma coisa que vocês queiram dar uma olhada ou tirar alguma dúvida? Senão eu vou dar seguimento aqui para a gente tá mostrando o restante da plataforma. Então, beleza, então. Só voltar com vocês aqui. Voltar para cá. Beleza. Pessoal, eu vou estar mostrando aqui agora como que a gente programa uma hora certa, certo? Por quê? Não existe cliente para a hora certa. É uma inserção da emissora, né? É algo igual vinhetas, enfim, vinhetas, textos, os clientes têm muita dúvida quanto a isso. Como que eu programo um texto no comercial ou uma hora certa no comercial? Eu não quero ter que ficar arrastando, eu quero automático, eu quero fazer uma vez e definir uma vinheta e uma hora exemplo, uma vinheta para anunciar que vai ser a hora certa, certo? Então, o que eu recomendo, particularmente nós do suporte recomendamos, que você crie um cliente escrito hora certa. Uma hora certa, um cliente escrito texto e um cliente escrito vinhetas. Para que todas as vinhetas vocês coloquem nesse cliente, todas as horas certas que você já vai cadastrar ou já cadastrou um dia, fique na hora certa para ficar mais organizado e ajudar vocês também. Aqui no hora certa, eu não preciso completar nenhuma tipo de informação, certo? Porque é basicamente uma inserção da emissora. Procurar ele aqui, ó. Hora certa, tá aqui. Tá, preciso criar um cliente, um contrato para essa hora certa, porque igual todo contrato, ele precisa ser programado. Aqui você pode colocar a hora certa e esse ID aqui, o que a gente recomenda? Sabe aquele ID lá dentro do Config Manage, da pastinha de hora certa que nós cadastramos? Você coloque exatamente como está lá, para que não dá divergência de informações dentro do playlist. Porque pode ser que quando você coloque um ID aqui diferente, exemplo, lá no Config Manage, pode ser que vocês colocaram hora e o C. E aqui vocês colocam só HC.
Por algum motivo, quando exportar e bater o HC com hora C, ele vai entender que não tem esse D hora certa e vai dar como arquivo não encontrado ou não registrado. Não sei se vocês já tiveram essa situação, certo? Mas por precaução, sempre coloque o ID aqui dessas inserções mais genéricas igual a hora certa em específico, a hora certa, coloque igual tá no Config Manager. Isso aqui próximo, certo? Aqui, esse contrato, hora certa, por a nossa base de dados já ser uma base de dados bem grande, esse ID aqui, hora certa, puxou o contrato, o HC puxou o contrato 56. Por algum motivo, provavelmente algumas inserções lá no ligação já foram cadastradas com o número 56. Isso é importante, gente. Sempre que vocês forem programar algo novo no comercial, certifique-se que esse contrato, ou ID, ou o número do contrato, já não está cadastrado em alguma mídia de uma forma anterior que vocês faziam a programação. Exemplo, eu fazia a programação por grades e mapas. É uma possibilidade. Tem vários clientes que ainda utilizam grades e mapas. Fazia lá no mapas. E essa mídia eu registrei no ligação como 56. Mas aí eu migrei para o comercial e não removi esse registro dessa mídia. Gente, o ligação, ele é um só para todos os softwares, entendeu? Entenda que é uma base de dados só. Todos os softwares nossos se conversam entre si. Então, muitas vezes, situações de suporte que nós pegamos é o seguinte: fiz um contrato novo e do nada apareceu uma mídia igual apareceu aqui, mídias novas, certo? Basicamente, isso é o quê? Esses áudios aqui foram registrados com o ID 56, mas não foram removidos. Então, na hora que a gente faz um contrato que bate o 56, ele puxa essas mídias que estão cadastradas ainda com esse ID. Mas se isso acontecer, não precisa ficar nervoso nem nada do tipo. É basicamente fazer o processo de remover o registro. Vim aqui em remover o registro das mídias, entendeu? Clicar na mídia e remover, que volta tudo ao normal. Entendeu? Nessa parte aí, gente, ficou alguma dúvida? Porque basicamente acontece isso bastante quando o cliente migra de usar mapas para comercial. Vai para o comercial, entendeu? Não desvincula o ID à ligação. Mas voltando aqui para programar a hora certa, depois de já ter feito o cliente e o contrato, nós vamos puxar a hora certa. Basicamente, não precisa selecionar, porque a hora certa é um comando, certo? Não é uma inserção, é um comando. E toda mídia que nós formos, ou comando, ou mídia que nós formos adicionar ao comercial, ao contrato, e não for comercial, ele vai te dar essa mensagem aqui. Não precisa ficar preocupado, que ele basicamente está te alertando que você está adicionando ao contrato uma inserção genérica. Inserção genérica é tudo aquilo que não é comercial de fato, certo? Nós definimos, tem a mesma questão da validade. Aqui não vou definir validade. Certo, programei aqui. Basicamente a mesma coisa da programação, você não precisa clicar, certo? Escolhe o horário, aqui eu vou colocar às 4h32 para ter uma hora certa. Vai te dar também uma segurança de que você programou, certo? Vai te dar o mapa. E basicamente é assim que se programa uma hora certa, entendeu, pessoal? Quando eu for dar uma olhada ali agora no mapa do dia, vocês vão ver que todas essas programações que nós fizemos foram para o mapa do dia, certo? E é basicamente assim que programa a hora certa. É bem simples, é bem tranquila, certo? Quando você quiser também adicionar um texto, é a mesma coisa, não é vinheta, texto, calhau, locução, até mídia mesmo. Nós não recomendamos colocar mídia no comercial, mas se caso algum dia vocês precisem colocar alguma mídia no comercial, é o mesmo processo, tá bom? O processo de programação é o mesmo. O relatório vai ter para vocês totalmente. Pausa quanto trilha, enfim. Passando agora, gente, para a gente finalizar essa parte de criação de contratos e passar para a parte dos relatórios, das logos, das umas informações mais complexas.
Teria algum tipo de dúvida? Eu passei bem detalhado aqui para não ter dúvidas mesmo, tá bom? Se vocês quiserem que eu não detalhe tanto, vocês podem estar me falando, me dando feedback aí, que aí a gente vai acelerando mais o treinamento, tá beleza? Tudo tranquilo, né? Não, beleza, então. Vou dar seguimento aqui. Voltando lá para a parte de cima, pessoal, a aba de relatório. Aqui, o mapa do dia. Um aliado, o que vocês mais vão usar para conferir a programação. Eu vou sempre vou usar o dia de amanhã, porque hoje, basicamente, já rodou bastante coisa. Então, a gente não vai. Bastante horário, a gente não vai conseguir mexer. Após a gente clicar, o relatório mapa do dia é isso aqui, gente. É um preview do que vai entrar no playlist. Basicamente, o que vai entrar no playlist está aqui, da sua parte comercial, onde você consegue editar, adicionar, ver aqui se realmente entrou, se foi do jeito que você quis, certo? Verificar se a programação tá certo, e enfim. Vamos nessa parte aqui agora, então. Vou pegar aqui uns horários, essa parte que tá manual. Ao clicar, primeira coisa, cliquei numa mídia aqui. Tenho exatamente as informações de cliente, contato, campanha, tudo que, até o horário da mídia, prioridade do bloco, tenho todas as informações que eu preciso só de clicar na mídia. E muda por mídia por mídia. Cada mídia que vocês clicarem, vai ter todas as informações dela, entendeu? Até as últimas veiculações, certo? Vou clicar aqui nesse Cortina Playlist, que é uma programação nossa, do cliente Coca-Cola, certo? Vocês estão vendo que ele está no começo do bloco? A gente definiu ele como uma prioridade 10 e o segundo como 10 e 50. Tá, eu vou colocar aqui, ó, esses 50, que ele vai, pela ordem, ele tá por último. Eu vou colocar ele como 1. Se eu dou um F5 aqui, ele automaticamente vai para a primeiro do bloco, porque eu defini a prioridade do bloco dele como 1. Eu preciso que ele entre primeiro, certo? Qualquer modificação aqui, gente, é uma coisa que eu não sei se vou passar para vocês, que qualquer modificação que eu fiz aqui e não fez automático, é só teclar o F5, tá bom? Não precisa fechar o mapa, abrir de novo, não. A tecla, ela já atualiza, o mapa atualiza normal. Aqui também é onde nós vamos conseguir colocar as inserções manuais, tá bom? Do mesmo jeito que tem no playlist, eu consigo aqui trazer uma inserção manual, mas ela, igual ao playlist, ela te mostra aqui que ela foi feita manual. Ah, por que que esse aqui tá manual vermelho e esse aqui manual azul? O manual vermelho é porque eu fiz esse manual vermelho em algum outro momento que não foi agora, entendeu? O manual azul é o que eu fiz agora. Arrastei aqui, abri esse mapa agora e puxei. Esse aqui foi feito manual, mas pode ter sido 10 minutos atrás, quando eu fechei o comercial e abri de novo. Pode ter sido feito na semana passada, enfim, é só para tirar essa dúvida mesmo a diferença do M manual azul, manual vermelho. Basicamente, é somente isso. Aqui também, pessoal, a gente consegue escutar a mídia, tá bom? Por padrão, esse escutar aqui, ó, eu não sei se vocês estão escutando, mas vocês conseguem escutar e por padrão, ele manda esse áudio para saída de som que está como padrão na máquina, tá bom? Não tem como definir qual que é a saída como se fosse uma pré-escuta. É a que está padrão na máquina. Aqui também a gente consegue remover, mover para cima, mover para baixo, mover inserção para outro bloco, mover todas as inserções para outro bloco. Exemplo, programei errado. Todas as inserções desse bloco de 7.3 tem que ser 6.48. Eu venho aqui, defino, clico naquela opção e defino para qual bloco que ela vai. Automaticamente o bloco ficou vazio. E, e o bloco que eu selecionei foi tudo certinho. Essa é uma das opções que muitos clientes não sabem, certo?
Mas lembrando que isso é só para o bloco do dia atual, certo? A questão de mover blocos, mover toda uma programação de um bloco para o outro, de toda a programação, é um procedimento que é feito junto com o suporte, que é o move horários. Provavelmente alguns de vocês já utilizaram, né? Que utilizou o comercial mais tempo, algum momento da vida já utilizou. É bem tranquilo, tá bom? Mas ele é feito juntamente com o suporte, porque ele manipula muito dado e corre o risco de perder, corromper. Aí, por segurança, a gente sempre orienta os clientes que, para esse procedimento de move horários, entre em contato com o suporte. Oi? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Esse aqui. Tá bom. Voltando aqui, gente, os marcadores. A gente consegue ter os marcadores do comercial pelo comercial. Isso aqui é uma coisa que muitos clientes também não sabiam, que você consegue ter, ajustar, né, o marcador, editar aqui. Mesma coisa que você faz lá no playlist, você consegue fazer aqui. É salvo, tá bom? Se você editar aqui e exportar pro playlist, ele vai já com o marcador que você fez, tá bom? Já vai direto. E aqui é a mesma ideia do marcador do playlist. Você definir, você ampliar, cortar, falar na mídia, enfim, fazer todo o processo do que é padrão do marcadores que a gente faz lá no playlist. E aqui ainda te dá a opção, né, se você quer realmente fazer ou não. Aqui eu vou colocar não, não vou mexer na questão. E esse é o mapa do dia. Um preview para você ver o que vai ser mandado para o playlist. Essa questão aqui do mapa do dia, tem algum tipo de dúvida que vocês tenham? Alguma curiosidade, alguma dúvida que vocês tenham durante o dia que queiram tirar aqui dele? Perguntar se ele faz alguma coisa ou não, pode estar mandando, tá bom? Pode estar levantando a mão aí. Minha dúvida. Tá. A dúvida do Pedro é o seguinte: minha dúvida exemplo, segunda a sábado. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor para mim. Segunda a sábado eu tenho blocos de 20 e 20 o dia todo. E agora no domingo preciso de blocos de 30 em 30 no período das 19 às meia-noite. Então, Pedro, o que que acontece? Isso aí você vai conseguir fazer normalmente, tá bom? Você pode ter os horários de segunda a sexta, de 20 em 20 e no domingo só das 19 à meia-noite, de meia em meia hora. Isso é definido lá dentro do relógio. O relógio do comercial, gente, vou mostrar para vocês aqui, ele é um só, certo? Então, independente se vocês têm. O relógio ele fica aqui dentro de dados, que é esse relógio.txt. E até bom que eu ia passar aqui mais para o final aqui para vocês, mas até bom que o Pedro já falou que a gente já conversa aqui sobre o relógio. Todos os horários, independente se a sua programação ela é diferente da segunda a sexta e é diferente sábado e domingo, ele tem que estar aqui, certo? O comercial não é igual ao playlist que tem um relógio segunda, relógio terça, relógio quarta, e enfim. Ele tem que estar aqui. Independente, o que vai definir o que vai ser tocado segunda, terça, quarta, ou domingo ou sábado, vai ser na hora de você programar. Lá naquela hora que a gente seleciona o programa inserção, define o dia, quantas inserções vão ser, certo? E esse aqui, gente, é o nosso modelo para ficar mais fácil. Porque a nossa rádio aqui interna, ela também tem horários diferentes, tem horários da semana e de sábado e domingo, são horários diferentes. E esse aqui é um modelo para caso vocês queiram replicar, para ficar mais fácil. Essa semana, sábado e domingo que vocês estão vendo aqui, ele não vai para o playlist nem para o comercial, não, tá bom? Isso é mais um controle interno para a gente entender o que que vai tocar. Exemplo, meia-noite 3 vai ser um horário que tem no dia de semana, no sábado e no domingo. Porém, 5h33 aqui, ó, é um horário que somente tem na semana, certo? É o de 6h03 não tem a semana, não tem dia de semana, mas tem sábado e domingo. Certo? Esse aqui é mais um controle interno. E respondendo a sua pergunta, Pedro, o que que você teria que fazer nesse caso?
Você teria que definir dentro do relógio todos os seus horários, independente se são de segunda a sexta ou de sábado e domingo. Coloca todo o relógio aqui dentro e lá dentro do comercial que nós vamos fazer a programação diferente entre a programação de segunda a sexta e a programação de sábado e domingo. Entendeu? No caso dele, domingo só das 19 à meia-noite. Certo? É lá dentro do comercial. Se você também tiver com algum tipo de dúvida, ao final desse treinamento, você pode ligar lá no suporte, pedir para falar comigo, que eu te explico detalhadamente, tiro suas dúvidas, tá bom? Não tem problema não. Final daqui, você pode, a partir do momento que a gente finalizar aqui o treinamento, você já pode, se você tiver interesse, pode ligar lá no suporte ou mandar uma mensagem que eu te explico detalhadamente, tá bom? Como é que funciona. Mas basicamente é isso, pessoal. Você coloca todos os relógios, todos os horários aqui dentro do relógio e dentro do comercial que nós vamos definir o que vai ser tocado cada dia, o que vai ser, quais horários que vão ser cada dia. Voltando aqui para a aba de relatórios, beleza. Obrigada, Pedro. Muito obrigada. Voltando ao relatório de resumo, eu vou passar mais rápido aqui essa questão do relatório, que é basicamente os relatórios que o comercial disponibiliza, que é o resumo dos contratos, de todos os contratos. Aqui é mais para um controle interno também, que vão te mostrar todos os contratos que você fez durante o período que você selecionou, certo? Que aqui foi esses contratos aqui que foram feitos, que eu programei. Vou mostrar aqui seu valor, certo? Que você definiu do contrato, mas para vocês terem um controle mesmo. Valor médio por inserção, inserções que não foram comprovadas, o total do período, enfim. Contratos ativos, ele vai te dar aqui do período que você selecionar. Sempre aqui, gente, tem que selecionar o período, tá? Dos contratos que estão ativos naquele período que você selecionou, para você ter ali, olha, o cliente aqui, vinhetas, vinhetas não, vamos dizer que, vou pegar um cliente que tá fechando aqui, igual aqui o café de Isis. O cliente só fechou um mês comigo. Mas foi um cliente muito bom, um cliente que pagou direitinho. Eu tenho aqui essa data final para me estar, exemplo, tentando estender esse contrato com esse cliente. Enfim, você tem ali o início e o final dos clientes que estão fechando e que está perto do final, né? Contratos vencendo, você consegue ter aqui também. No caso aqui, não tem nenhum contrato vencendo meu, mas se tiver algum de vocês, vão aparecer. Contratos e IDs vai mostrar todos os contratos que você tem e os IDs. Isso é muito bom para rádios mais antigas, que tem muitos contratos e muitos IDs. Ao longo dos anos, gente, vão sendo criados muitos contratos e muitas das vezes a pessoa não tem como gravar 1 milhão de contratos na cabeça. Por isso, você tem aqui exatamente o ID, o contrato e o nome do cliente, todas as informações precisas que você precisa ter desse contrato, entendeu? Para você achar ele em algum lugar, enfim, você consegue ver por aqui. Compensação de inserções. O que é isso? São aquelas inserções que não foram tocadas, certo? Exemplo. Olha, eu tive vou ter que compensar essas tanto de inserções para esse cliente, porque não foi tocada. Você consegue ter esse relatório também, porque é muito complicado você ter que tirar relatório de comprovação, um por um, e ficar lá fazendo. Nossa, eu vou ter que compensar essa inserção para esse cliente, essa aqui para esse cliente. Não. Aqui pelo comercial, você já pega tudo que você vai ter que compensar ou você não precisa tecnicamente compensar, né? O que vai definir isso é vocês. Mas o que não tocou, que precisa, em teoria, ser compensado, vai vir para cá, certo? Contratos por agência, certo? Você vai conseguir aqui manipular, consegue colocar aqui o período que essa agência trabalhou para você e também aqui consegue, vou colocar por o agente, que tem mais agente do que agência aqui no nosso contrato. Posso definir o período no mês desde o começo do ano. Vamos ver quem eu quero saber quanto que foi que
a Letícia, que o Paulo Henrique fez para mim, certo? Aqui, aparentemente, não foi nada, né? Vai aparecer aqui porque, igual eu falei para vocês, nós utilizamos outro método de programação hoje. Deixa eu ver aqui se eu achar algum. Deixa eu ver aqui se o meu. Ah, tá. Deixa eu estender, gente, colocar aqui 2023, porque foi quando essa programação foi tocada. Tá. Aqui apareceu que vai aparecer aqui o nome do agente, certo? A data que ele fez, agenciou para você, a data que foi tudo feito, a autorização, quem que foi que fez a autorização, o ID, o início do fim do contrato, o valor que ele trouxe para você, o valor líquido, enfim. Essa questão aqui é aquela questão que a gente coloca no valor lá no começo do contrato, entendeu? Aquele valor vai servir para caso vocês forem ter esse controle de agente, agência, enfim. Outro relatório, os contratos por categoria também, que são as categorias cadastradas, que é basicamente o mesmo relatório ali do agente. E aqui vai ter os códigos não registrados. O que são códigos não registrados? São todos os códigos que um dia você já teve, certo? Eles vêm por aqui. Basicamente, isso aqui é um espelhozinho do ligação, né? O ligação.exe lá que a gente clica com o botão direito, registrar. Basicamente, vai estar tudo aqui, entendeu? Códigos registrados e os códigos não registrados. Aqui, ó. Tudo que for registrado no seu ligação vai estar aqui. Onde entra aquela questão da gente criar um contrato com o mesmo nome de um contrato antigo quando eu usava mapa. Antes de você fazer isso, se você estiver com dúvida, você pode vir aqui e ver se ele ainda, o código 11A ainda está associado a essa mídia. Então, eu tenho que desassociar para criar o contrato, entendeu? E esse aqui vai mostrar os códigos não registrados, códigos que um dia que você já usou, mas você não usa mais, tá bom? Tudo para controle mesmo. A veiculação detalhada, você é basicamente um comprovante do que foi tocado no período, certo? Aqui tem que selecionar. Ele busca isso aqui do comprove, tá bom? Vocês podem ver aqui, olha, são comproves antigos nossos, que a gente usa o Logger Manage, que para falar a verdade, é muito melhor do que vir aqui. Porque ele é basicamente isso aqui, entendeu, pessoal? Ele te dá essa tela. Se você prefere uma tela assim, mas sem muita formatação, fala assim, muita formatação, mas ele vai te dar a mesma coisa, vai te dar o início do bloco, o tipo se a inserção foi comercial, o C é que ela foi comercial e o M de manual. Tá bom? Vai te mostrar ali o início, o código, a pasta, o arquivo, o operador que estava no momento. Basicamente a mesma coisa que o Logger Manage faz. E as inserções também que não veicularam. Aqui no caso não veiculou nada, porque está tudo tocando. E basicamente essa é a aba de relatórios. Ficou alguma dúvida? Vocês podem depois explorar por curiosidade, dar uma olhada aí no que foi comprovado, no que não foi. Certo? Essa questão dos relatórios, gente, é bem tranquila, tá bom? Ficou alguma dúvida ou não? Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma mensagem. Tranquilo, né, pessoal? Vou dar seguimento aqui então, porque a gente está caminhando para a reta final do nosso treinamento, tá bom? É, vou falar aqui a opção de ferramentas, que aquela hora eu falei de opções, certo? Porém, toda a programação que nós fazemos dentro do comercial, como eu falei lá atrás, no começo do treinamento, nós precisamos exportar. Tanto você pode clicar aqui em ferramentas exportar mapa comercial, quanto vir aqui nessa tecla de atalho e exportar, tá bom? É a mesma função, onde você precisa exportar a programação, ele não vai automático, tá? Deixando claro isso. O comercial, ele não é automático, quem faz é o maker.
Meio que automático. Você faz a programação e ele já cai no playlist. Aqui ele precisa exportar. Eu vou exportar aqui para mostrar para vocês como vai para o playlist. Vou pegar aqui o caminho para vocês verem como que é feito. Vem sempre, a programação do comercial vem sempre para mapas, tá bom? E ela vem assim, olha, data completa, certo? Ou tem a opção lá dentro do comercial, que é essa opção aqui, tem duas formas, olha, que é usar data completa nos nomes dos arquivos exportados. Nós marcamos e ela é mandada assim, ó. Aí ela vem assim, mapa 03, 02, 04, 2025, certo? Se você desmarcar, ele vai vir só como mapa 02, mapa 01, mapa 02, até mapa 031, tá bom? Isso aí é basicamente de como vocês querem mesmo, não interfere em basicamente em nada. Como que você vai exportar, tá bom? Definindo o playlist, a gente configurando lá o playlist para ler, ele vai ler normalmente, não é alterado nada. É mais do costume do cliente. Que para mostrar para vocês como que o playlist é exportado. Como que vem exportado. Vou abrir aqui um arquivo para vocês verem, olha. É assim que ele vem, com os códigos, certo? Aí o playlist lê. É assim que é feita a leitura, tá bom? Aqui em ferramenta, peraí. Peraí que o Pedro mandou outra mensagem, gente. Vou ler aqui, só um momentinho. Aqui só tem uma. Tem sim, viu, Pedro? O que que acontece? Basicamente, você tendo uma licença disponível para estar acessando o comercial, nós criamos um atalho via rede, onde é a mesma coisa do comercial e a gente coloca dentro na máquina que você deseja. Lembrando que tem que estar na mesma rede, tá bom? As duas máquinas têm que estar na mesma rede e tendo a licença, a gente cria o atalho para vocês, tá bom? Consegue usar sim. Com os mesmos dados, sem precisar acessar de fato a máquina do cliente. Máquina do cliente, não, desculpa, a máquina do seu operador, seu funcionário, no caso. Voltando aqui, gente, esse exportar contratos que é a última opção aqui dessas ferramentas. Esse exportar contratos serve para os clientes que utilizam o Smart Manage, que é o nosso software financeiro. Para quem não sabe, nós também trabalhamos com o Smart Manage, que é o nosso software financeiro tanto para controle interno da rádio, quanto para emitir nota fiscal, enfim. Vai ter o treinamento dele também essa semana, muito bom, tá bom? Vai ser com a Ana, uma especialista aqui nossa do Smart Manage. Mas basicamente aqui, quando você vai iniciar o uso do Smart Manage, lá dentro você precisa ter os clientes, os contratos, né? Porque é lá que você vai ter o controle financeiro da sua rádio. Mas aí, supondo que você não. Aqui a minha base, ela tá com poucos clientes. Então, se uma base pequena dessa de clientes não vai me incomodar no Smart Manager, eu posso fazer manual. Mas supondo, eu tenho mais de 200 clientes no comercial. Como que eu vou ter todo o trabalho de fazer esse recadastramento todo de novo? Não é tão legal para mim, certo? Então, o comercial, ele exporta as informações dos clientes para o Smart, sem ter que você lá refazer todo o processo, tá bom? E ele manda também os clientes e os contratos, para vocês terem não só os clientes, mas os contratos também. Aí aqui você seleciona o período dos contratos que você quer e aqui o caminho que é o caminho do Smart Manage, né? Contrato XML que a gente precisa lá. Basicamente é isso. Essa parte é para os clientes que vão começar a utilizar o Smart Manage, certo? Tem alguma dúvida aqui nessa questão da exportação dos contratos para o Smart ou não? Tudo tranquilo? Falar aqui um pouquinho. Então, gente, para a gente finalizar aqui,
Eu vou estar falando para vocês como que faz o procedimento de colocar uma logo no comercial e como a gente tem a possibilidade de ter um comercial e várias emissoras dentro dele. Não é recomendado ter várias, exemplo, eu tenho cinco, eu sou um grupo de 5 emissoras, ter em um comercial 5 emissoras, porque pode ser que o que que acontece? São 5 emissoras de cidades diferentes. Estão conectadas na máquina do comercial via VPN, né? Porque precisa estar na mesma rede por causa do caminho de PGM que nós precisamos criar. Porém, pode ser que as 5 bases são muito pesadas, entendeu? Então, às vezes, não é tão interessante porque o seu comercial pode travar em alguns momentos, porque é definido pela rede, entendeu? Para VPN. Mais exemplo, sou dono de 2 emissoras que estão em cidades diferentes. Eu tenho um comercial só, mas eu não quero ter 2 comercial. Eu quero em um só, eu só ter a opção de clicar aqui e já programar outro contrato, porque eu tenho uma pessoa só que faz meu OPEC das 2 emissoras. Tem essa possibilidade. Vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz isso, tá bom? Geralmente, os clientes, quando vão fazer essa aquisição, eles entram em contrato com o suporte, mas não impossibilita de vocês, se quiserem ter autonomia de seguir o passo a passo que tem no blog, tem vários passo a passo de vídeo também, não tem problema vocês quererem fazer isso não, tá bom? Quiserem fazer isso não. Basicamente, nós precisamos abrir a pasta do comercial, instalar o comercial. Instalou o comercial, ele vai ficar assim, ó, vou mostrar para vocês. Comercial no disco local que foi instalado, certo? Cria a pasta, tem que criar uma nova pasta que chama emissoras. Vou colocar aqui, emissoras. Dentro dessa pasta emissoras, eu crio 2 novas pastas, ou 3, enfim, quantas emissoras vocês vão querer. Vou criar aqui uma. Aí aqui vocês têm que colocar o nome da emissora, né? No caso aqui, colocar Rádio Nova. Colocar aqui também uma daqui da cidade, que é a Jovem Pan, que eu escuto desde criança. Enfim, criou emissoras e dentro de emissoras tem que criar uma pasta para para cada emissora, certo? Ah, Letícia, como que eu vou fazer para o comercial entender isso? Nós precisamos ter dentro a pasta dados, certo? Isso aqui, gente, geral, a minha base, ela é grande, né? Quando vocês forem fazer isso, vai ser um novo comercial. Então, vai ser uma base pequena, vai ser mais fácil, tá bom? Porque aqui, olha, a minha base, olha, é cheia de arquivo. A de vocês, se caso algum dia vocês forem fazer ou algo do tipo, vão ser pequena porque vai ser uma base zerada. É, Aí a gente sempre pega, copiar pasta dados, tá bom? Pasta dados, os reindex e o comercial.exe. E joga para o comercial.exe não precisa não. É só dados, os reindex e copia para cada uma delas, tá bom? A parte, deixa eu deixar só em um para mostrar para vocês. Tá. Uma tem, a outra não. Vou mostrar para vocês como que isso vai ficar. Abro o comercial. Vocês viram que automaticamente ele já me pediu de novo o caminho do playlist.exe? Por quê? Ele já entendeu que ali tem mais de uma emissora. Então, esse primeiro localização do caminho.exe vai ser da pasta onde vai ser da emissora onde eu coloquei os dados. Primeiro, no caso aqui da Jovem Pan. Eu vou pegar. Deixa eu ver aqui. Tá, vou pegar essa base aqui que é o nosso playlist de treinamento. Vou colocar aqui já. Caminho é de PGM, tá bom, gente? Normal, que é programação.
E aí, no comercial, a gente tem que colocar. Pra onde que ele foi? Ah, tá. Jovem Pan. Você já viu que vai aparecer aqui. Coloca o caminho e ele já vai abrir. Só que ele já vai abrir diferente. Se vocês podem notar, essa opção aqui já foi habilitada. Tá vendo? De colocar as emissoras. Fiz isso, não preciso ir lá dentro da pasta de novo, copiar dados, Rendex, os Rendex e colocar na pasta, não. Posso só mudar e colocar a próxima localização. Vou colocar mesmo, porque aqui a gente não está com outra, com outra base de dados do playlist para treinamento. Mas aqui você vai colocar exatamente o caminho da outra emissora, tá bom? Do playlist da outra emissora. Aí ele vai carregar e automaticamente aqui agora você já tem as duas emissoras em um comercial só. Vou programar Jovem Pan. Programei Jovem Pan. Fiz os contratos, tudo certinho. Agora é a Rádio Nova, entendeu? Esse é um processo bem simples, tá bom? É bem simples mesmo. Para que funcione perfeitamente, basicamente a máquina do comercial está conectada perfeitamente na rede com a máquina onde está o playlist das ambas emissoras. Tá bom, gente? Muitas das vezes o comercial é uma sugestão que eu vou dar aqui para vocês, como suporte mesmo. Muitas das vezes o comercial tá travando, tá ouvindo alguma coisa e ele tá em uma máquina que não é a mesma do playlist. Pode verificar a rede que pode ter alguma coisa, entendeu? Não em específico alguma coisa de errada com a sua rede. Pode ser alguma permissão de firewall, pode ser algum grupo de trabalho, entendeu? Pode ser uma autenticação, ou pode ser o seu antivírus que está bloqueando o comercial ou as portas do playlist. Quando o playlist e o comercial estão comunicando perfeitamente, eles funcionam lisos, muito tranquilo. Igual eu estou fazendo aqui, tá vendo? Tranquilinho. Esse playlist, ele não tá aqui nessa máquina, para vocês terem uma ideia. Eles estão se comunicando na rede. Esse caminho que eu coloquei aqui agora tá local, mas o antigo não estava, certo? Nessa questão de criar emissoras, tem alguém que tem algum tipo de dúvida, alguma coisa? Pode estar falando, tá? Eu paro aqui e tiro a dúvida de vocês. Certo. Agora, a questão da logo, pessoal, é basicamente você pegar a logo da sua emissora, certo? E colocar como logo. Vou criar aqui um arquivo, porque eu não tô com nenhuma logo aqui no momento, mas vou criar um arquivo de texto. Ela tem que estar escrito assim, logo. Vou colocar aqui JPEG. Basicamente, gente, precisa estar assim, ó. Se vocês têm uma emissora só normal, ela precisa ficar aqui, tá bom? Dentro de logo, só colocar ela aqui que ela automaticamente já vai aparecer lá no playlist. Quais que são os requisitos no playlist, não, desculpa, no comercial? Quais que são os requisitos para a logo aparecer? Ela precisa estar entre 250 ao máximo 250 por 250. Tá no formato JPEG ou JPG, ou PGN, certo? Vou colocar aqui PGN, que a maioria das vezes é PGN que faz. JPEG mesmo. Enfim, precisa estar em JPEG ou PGN, certo? E aí a gente abre o comercial e ele vai estar lá. Porém, por padrão, ele vai sempre para o lado direito, certo? Mas supondo, eu não quero que a minha logo fique no lado direito, fique no lado esquerdo. Ou então eu quero que a minha logo fique nos dois lados. Quero que fique o relatório e os dois lados. Você coloca para o lado direito, logo com L maiúsculo, o número 1, para o lado esquerdo, logo número 2. Caso você queira os dois, você pode adicionar as duas logo e coloca uma como 1 e outra como 2. Automaticamente isso já vai se encaixar no comercial, entendeu? Por padrão, ele já entende. Agora, pessoal, eu vou estar para finalizar mesmo aqui.
Eu vou estar falando para vocês a importância de um backup, certo? E da segurança dos dados também da máquina, que é uma coisa que atualmente não. Eu falo não no cenário dos softwares da playlist, mas como técnica mesmo, a proteção de dados das máquinas. Nós estamos atualmente num cenário onde está tendo muita invasão de malware em máquina, certo? Então, é de extrema importância que a gente tenha pelo menos um antivírus. Não precisa ser o antivírus mais potente de todos, o mais caro de todos, aqueles tranquilos, até mesmo o ativado do próprio Windows, entendeu? Muitas das vezes a gente pega máquinas que está desativado o firewall, que está desativada a proteção de dados do Windows. O que que acontece? Uma vez que um vírus, gente, entra na máquina, ele corrompe tudo. A gente já teve várias situações de vários clientes que perderam tudo. Todo o acervo musical é corrompido. Tudo de verdade mesmo. Então, é de extrema importância que vocês dêem uma ênfase nessa, dá uma vistoria na máquina, pede se vocês têm uma equipe especializada só para cuidar das máquinas, que é a TI da emissora, pede a TI para estar dando uma olhada aí, dá uma averiguada de pelo menos de uma trimestral para ver se tem algum malware, algum vírus que compactou alguma pasta, alguma coisa, fazer uma revisão aí na máquina, entendeu? É, ou então, se você é terceirizado, tem aí um planejamento, olha, de 6 meses, eu vou dar uma olhada na máquina. Não precisa instalar nada com pagamentos, enfim. Só mesmo para estar dando uma olhada, porque vírus ele é silencioso. Ele vai corromper nos seus arquivos de pouquinho em pouquinho. Até que quando ele estoura, ele sai destruindo tudo. Para falar a verdade, experiência até própria mesmo, entendeu? Para falar para vocês. E outra coisa que a gente está enfatizando muito é backup, pessoal. Backup é de extrema importância. Extrema importância mesmo. O comercial, ele não faz backup sozinho, certo? Atualmente, os softwares desktop da playlist, eles não fazem backup sozinhos. O que que é o backup? É você simplesmente fazer uma cópia da pasta do software. Se caso acontecer, gente, a máquina, isso aqui pode dar um pico de energia, ele vai queimar. O HD queima. São coisas que nós não temos, não está ao nosso alcance. Nós não vamos proteger uma máquina 100% do tempo. Ter um backup é de extrema importância, extrema, extrema importância, de que se algo acontecer com a sua base, você tem ali uma base de reserva. Porque uma vez que você tem um backup e seu HD queima, basicamente nós autenticarmos a licença no seu backup. Seu comercial, seu playlist, seu smart vai voltar 100%, certo? E basicamente eu vou falar para vocês como que vocês fazem esse backup, porque é muito complicado também a gente só falar fazem um backup e vocês terem que ficar fazendo manual de uma em uma semana e lá, copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. Haja armazenamento para ficar copiando esses dados, certo? Existem, gente, ferramentas gratuitas no navegador, que vocês conseguem, Seekback Free, o Station, o Cobin Backup também, que são igual o Seekback Free, que são que os clientes mais utilizam, certo? Porque de fato ele é gratuito. E ele faz simplesmente o serviço de copiar os seus dados e colocar em uma pasta. Em tempo real. Não vai te atrapalhar em nada, não vai atrapalhar a sua programação e ainda vai te dar uma segurança, certo? E é isso que a gente está tentando fazer, esse movimento com os nossos clientes da importância do backup e da importância também da segurança das máquinas. Certo? Eu vou abrir aqui agora a questão da gente estar conversando, tá bom? Podem. Posso sim, Pedro. Vou estar mandando, vou pedir o setor de relacionamentos e vendas no grupo que vocês receberam o link para enviar o link do site do Thinkback Free. Também vou enviar um artigo vou pedir que enviem um artigo para vocês da importância do antivírus, o passo a passo para vocês passarem para os técnicos também, para eles darem uma conferida, né? Tipo assim, olha, já toma aqui o passo a passo que você deve conferir numa máquina para ver se ela está com vírus ou não. É um produto, é um artigo que a gente está produzindo aí, vai estar publicando para os clientes.
Hoje eu mesmo também estou ajudando nesse processo, porque atualmente eu tô entrando no setor de cibersegurança, por isso que eu estou falando aqui para vocês a extrema importância mesmo de uma máquina segura, certo? Vou abrir aqui agora a questão das perguntas e respostas, onde vocês podem mandar aí, pode falar aqui, pode abrir a câmera ou pode abrir o microfone, pode me perguntar, tá bom, pessoal? Tanto questões mesmo da área do cliente, do processo, tanto do comercial, questões abrangentes mesmo da playlist. Pode tá falando, tá bom? Até colocar a câmera aqui, vocês aqui para aparecer, tá bom? Só vou parar de compartilhar a tela e vou ficar aqui atenta com vocês. Aí a gente pode estar conversando aqui agora, se vocês tiverem algum tipo de dúvida. Ficou claro também o treinamento? Querem que volte em algum lugar, alguma coisa, alguma opção? Simples, pediu para comprar essa época, para atrás parada, né? Ele quer fazer um negócio de veterinário. Se não vender 30% do valor, pode fazer um. Tranquilo. Fazer um magazinho. Ô, Fausto, vai sim, viu? Ficou gravada, tudo aqui está sendo gravado em tempo real. Vai ter alguns cortes, exemplo de esse tempo que a gente fica sem falar nada, para que vocês não fiquem com aquele treinamento, igual agora vai estar completando 2 horas de treinamento. Provavelmente, o nosso setor de marketing vai estar dando uma reduzida para para cortar os pontos que ficaram em silêncio, enfim, mas eles vão ficar. Provavelmente eles vão ser disponibilizados. Provavelmente o link vai estar. Vou mandar o link para vocês do YouTube, tá bom? Na questão do comercial em 2 máquinas, onde ficam os dados precisam estar ligadas. Na questão do comercial, no caso você está falando onde ficam os dados de cada emissor o tempo todo, então, entenda que são um comercial, entendeu? Vai ser um comercial só, mas ele tá com 2 bases de dados. Uma não interfere na outra e o playlist está produzindo, vão ser 2 playlists separados, 2 emissoras diferentes, mas um comercial só. Só que dentro desse comercial eles não se linkam, tá? Essas 2 bases de dados. É, ele tanto da uma emissora A e emissora B são 2 comerciais diferentes. O que vai unir eles são uma para você ter um executável só, tá bom? E as informações ficam dentro de dados. Igual como se fosse uma. Isso aqui é uma estrutura normal, certo? Uma estrutura normal do comercial sem emissoras. Igual as informações ficam aqui em dados, esses dados aqui, dentro das emissoras, a partir do momento que você criar as emissoras, vai ser criada uma pasta de dados para ele também, tá vendo? Que é automático aqui. A gente tinha feito somente da Jovem Pan. Aqui, ó. A gente fez somente da Jovem Pan. Mas a partir do momento que eu só coloco o caminho de PGM, que é da programação lá do playlist, ele já cria aqui, ó. Tá vendo? Os XMLs, os índices já são criados, os dados. Você só precisa basicamente colocar o caminho de PGM, tá bom? Seria isso mesmo que você perguntou? Fica dentro de dados as informações, tá bom? Para ser mais direto assim. Fora isso, pessoal, tem mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês, tipo assim, no caso seria o programa comercial em 2 máquinas. Letícia, eu gostei muito aí da tua apresentação. Eu queria saber qual é o dia do Smart Manager, que eu tenho O intenção de Smart, acompanhar. deixa eu só verificar para você, que se eu não me engano, é na quinta-feira. É isso mesmo, o Smart Manager vai ser na quinta-feira, tá bom? Vai ser Tá? ministrado pela Ana e vai ser um treinamento muito bom, gente. Para vocês que utilizam o Smart, assistam, que ela vai estar detalhando, porque o Smart Manager é um software que tem muita função
que muita função mesmo. Ou também, caso vocês não utilizem o Smart e queiram conhecer, pode estar assistindo você quinta. Amanhã vai ser o treinamento do Logger Manage, que é o de relatório Logger 2.0, que é o censura, né? Censura da rádio. E na sexta vai ser do Maker, tá bom? Mas, como eu falei, todos esses só. Se caso vocês não consigam assistir algum desses que vai ser passado, vai estar gravado, tá bom? Deixa eu só responder o Pedro Obrigado. aqui. Por nada, Eduardo. No caso, seria só o programa comercial em 2 máquinas. Ô Pedro, como que funciona? Eu não sei se é isso que você está me perguntando. Como seria só o programa comercial em 2 máquinas? O comercial não precisa estar em 2 máquinas, tá? Porque como que funciona o comercial? Ele pega o caminho, ele é o software que ele precisa somente do caminho do playlist para ele funcionar. Porque ele é o software de OPEC, onde a gente faz a programação e envia para o playlist do ar. Por isso não precisa estar instalado lá, entendeu? Estando na mesma rede, você consegue ter esse comercial. E aí, fazendo aquele procedimento de emissoras, você consegue ter 2 emissoras em um comercial só. Se você quiser, Pedro, eu posso estar te ligando, você me entra em contato com a gente aqui do suporte, que aí eu tiro todas as suas dúvidas de uma maneira mais fácil, que eu acredito que por telefone eu consiga te entender melhor, tá bom? Mas seria isso que você está perguntando? Como seria o programa comercial em 2 máquinas? Ou você está falando você quer usar o comercial em 2 máquinas? Pode também, tá bom? Tem no licenciamento correto, a gente puxa um atalho do comercial. Ah, tá, entendi. O caso da menina que vai sair de férias. Não, beleza. Nesse caso, o que que acontece? Basicamente, somente essa máquina, supondo, a menina que eu saí de férias e você quer acessar a minha máquina. Você precisa ter acesso pela rede à minha máquina. Tendo esse acesso, nós criamos um atalho do comercial na sua máquina, certo? Que é basicamente o comercial vai abrir com as mesmas informações, tudo certinho, tá bom? A gente cria um atalho para você na mesma rede. E vai vir a mesma base, tá bom? Não, beleza. Beleza, então, Pedro. Fora isso, pessoal, vou dar mais uns 5 minutinhos aqui, que aí quem quiser tirar algum tipo de dúvida, pode tirar. Mais uma vez, enfatizando, o nosso suporte, tá bom? Via WhatsApp agora que nós temos também, tanto por ligação quanto o WhatsApp, que nós atendemos agora. Também temos a área do cliente e também o e-mail, tá bom? Vou deixar também ao final do treinamento todos os links de todas as formas de contatos que vocês vão conseguir falar conosco. Caso também algum cliente surja algum tipo de dúvida na hora que o treinamento acabe aqui, pode estar entrando em contato, tá bom? Não, beleza, Pedro. Bom trabalho para você, viu? Vai com Deus. Aí, qualquer tipo se algum de vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar diretamente comigo, assim que finalizar aqui, passando 5 minutos, pode ligar no suporte que eu atendo vocês com maior satisfação, tá bom? Quiserem que eu passe alguma coisa, só pedir para falar comigo. Meu nome é Letícia e aí eu vou estar encerrando aqui então, tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de todo mundo que participou até o final. Fiquem aí ligado aí nas informações dos próximos treinamentos, tá bom? Muito Valeu, obrigada. obrigado, Letícia. Tchau, tchau, gente.